Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Irmãos, neste momento quero estar aqui contando uma experiência que eu tive com o Senhor. Se eu não me engano, foi no ano de 2018 que eu tive uma experiência com Deus, uma revelação em sonho em relação ao short curto, né? Ao short curto, ao short, né? No caso, ao short das mulheres, né? Ao short que as mulheres usam. Eu tive uma experiência e quero estar contando porque eu sei que irá edificar os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Como eu disse, se eu não me engano, no ano de 2018, eu tive uma revelação em sonho. E nesta revelação, eu estava de terno e gravata, estava de pé. E na minha frente havia 3 jovens, ou seja, mulheres, né, jovens, estavam na minha frente. E eu olhando elas ali, elas estavam com shortinho curto, short bem curto. E elas estavam então assim sentadas de maneira bem tranquila, com as pernas abertas, tranquilas, né? Uma pessoa que está sentada ali normalmente, né? Tranquilas, sentada ali com aquele short bem curto, mostrando as pernas. Então eu chegava na frente delas, ali com autoridade, falava com autoridade. Vocês não têm vergonha de estar com esta roupa, mostrando as pernas? Eu perguntava elas se elas não tinham vergonha de estar daquele jeito, com aquela roupa, mostrando as pernas. Eu falava, vocês não têm vergonha? Falava com autoridade. E elas então olhavam assim para mim, uma palavra para os irmãos entenderem melhor, elas olhavam tipo com deboche, rindo. E elas não estavam importando com o que eu tinha falado. Não estava nem aí para o que eu estava falando para elas. Não estava importando com nada. Então ali eu novamente falava com autoridade. Mas antes de eu falar, elas também meneavam a cabeça. Como se elas estivessem dizendo, né? Só que meneando a cabeça, dizendo que não estava com vergonha. Meneava a cabeça, eu entendi ali que elas dizia que não estava com vergonha, não estava nem importando o que eu falava. Então eu falava com autoridade novamente, falava com autoridade. Sabe por que vocês não têm vergonha? Porque a consciência de vocês estão contaminada. Falava desta maneira, vocês não têm vergonha porque a consciência de vocês está contaminada. Então, essa experiência que eu tive com o Senhor, essa experiência. Então, o discernimento que eu tive é que elas não estavam com vergonha porque a consciência delas estava contaminada, consciência contaminada. Então, elas ali não via a situação que elas estavam, porque estavam então com a mente contaminada e não sentia vergonha. Olha o que a palavra de Deus fala, porque toda revelação ela passa pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus fala assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a palavra de Deus fala que nós temos que chegar diante de Deus tendo o coração purificado da má consciência. Quando fala coração aqui, está falando da alma, porque a alma é a sede da consciência. A alma é nós mesmos, ser humano. Então, quando a palavra de Deus fala que nós estamos com a consciência contaminada, é nossa mente contaminada, nós temos que ser purificado.
Por que que eu entendi ali que eu falava para elas, né? Porque você está com a consciência contaminada, por isso que você não sente vergonha. Perceba que as crianças hoje, as jovens, adolescentes, pré-adolescentes, assim por diante, a sociedade em si, elas ensinam as crianças, né, ensina as crianças desde pequenas a vestir desta maneira. As mídias sociais, né, ensinam as crianças a andar assim, andar seminua, realçando as partes íntimas do corpo desde pequena. E assim a jovem, pré-adolescente, o mundo vive assim, desta maneira, porque, ou seja, a mente está sendo poluída desde pequena. É por isso que a palavra fala que o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque a Bíblia mesmo fala que as mulheres têm que se vestir com vergonha e com pudor. E aquela jovem falava para mim que elas não estavam com vergonha. Ao que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Então aqui, ó, com pudor, com vergonha. As mulheres devem se vestir com vergonha. Ou seja, se vestir com pudor é quando a mulher ela olha no espelho, então ela coloca uma roupa ali e ela então aquela roupa ela sabe que ela não vai se sentir nua perante as pessoas, se sentir seminua perante as pessoas, não vai estar mostrando o seu corpo diante das pessoas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz sentir esse temor. Ou seja, tem mulheres, ou seja, as mulheres espirituais que oram de oração, de jejum, elas não conseguem vestir uma roupa que mostra o corpo delas, que realça a parte íntima, ela não consegue, porque o Espírito Santo de Deus fala com ela, então ela desperta na hora e ela sente vergonha mesmo. Para ela é como se ela estivesse nua, se ela deixar ali à mostra alguma parte do corpo, né, realçando as partes íntimas do corpo, ali com a roupa bem apertada, ali mostrando, definindo o corpo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala, então ela não se veste daquela maneira. Então, é pecado diante de Deus. Um dos motivos que é pecado diante de Deus, que a nudez, ela é condenável diante de Deus. E a nudez, biblicamente falando, não é a parte íntima. Para a sociedade, a mulher, se ela tiver com biquíni, né, ali, ou um homem estiver de sunga, para o mundo ali, tampando a parte íntima, tá ótimo. Para Deus, não. Para Deus é o corpo. Desde Gênesis, no livro de Gênesis fala que Deus fez ali pele de animais para cobrir a nudez humana. O Adão ali e Eva, eles fizeram ali uma veste com folha de figueira, mas Deus fez uma veste ali de pele de animais, cobrindo todo o corpo. As vestes dos sacerdotes cobria todo o corpo. As vestes na época de Jesus cobria todo o corpo. Então, nós observamos dentro da palavra de Deus. A gente observa, né, esse versículo que eu li também, as mulheres se vestir com modéstia, se vestir com pudor, de roupas honestas. Então a Bíblia fala isso, é cobrir a nudez. Porque a palavra de Deus, ela fala claramente que a mulher vai atrair ali pelo seu corpo homens, e muitos vai despertar a cobiça de muitos, eles vão cobiçar. E a Bíblia fala que a mulher estará pecando diante de Deus. Ela está pecando. Muitos homens ali, eles vão estar numa condição ali diante de Deus de pecado, de pecador. Porque tem mulheres que se vestem de maneira que até mesmo excita os homens pela maneira que ela anda, pela sua sensualidade. E isso é pecado, porque a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então excita os homens, faz os homens cobiçá-las pela maneira sensual que elas andam. E os homens estão indo para o inferno por causa disso. E elas estão indo também por dar motivo. Eu vou citar só um versículo aqui que mostra claramente que a mulher não pode fazer nada que venha fazer o seu irmão tropeçar, ou o homem também, ninguém pode fazer nada. Romanos capítulo 14, versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Aqui essa palavra está falando de alimento sacrificado aos ídolos, que era ali para os romanos, ali os cristãos. Se fosse para escandalizar o irmão, era melhor eles não comer carne ou beber vinho sacrificado aos ídolos, se fosse escandalizar o irmão. Só que ele não fala só de comida sacrificada aos ídolos, não. Por quê? Porque ele vai falar aqui, ó, nem fazer outras coisas. Então ele não está falando só do alimento sacrificado aos ídolos, ou um irmão ali que comia um alimento sacrificado aos ídolos, que podia fazer o irmão tropeçar, se escandalizar ou se enfraquecer. Ele não está falando só disso, ele está falando qualquer outra coisa que a pessoa faz. Então se a mulher ela está fazendo o irmão tropeçar, se escandalizar ou se enfraquecer, chamando atenção para o seu corpo, andando de maneira sensual, ela está então pecando contra o Senhor. Então, o que eu entendo então nessa revelação de Deus? Que as mulheres cristãs, que elas andam de maneira sensual, elas têm que pedir o Espírito Santo de Deus para purificar a mente. Purificar a mente. Porque uma mulher que costumou andar com as vestes do mundo, ela não consegue vestir uma roupa iguais às mulheres santas de Deus. Ela não consegue. Ela não consegue de maneira alguma. Tem mulher que é um sacrifício grande que ela faz. Ela não consegue vestir uma veste que traz honra. Uma veste que não seja sensual. Então, porque está com a mente contaminada, segundo a experiência que eu tive com Deus, eu tive essa clareza, está com a mente contaminada, então ela tem que purificar a mente, para que ela, a consciência contaminada, falei mente, né? Mas a consciência contaminada, então ela tem que purificar a consciência, ela tem que purificar. A experiência que eu tive era a consciência, ou seja, a consciência estava contaminada. Então, quando eu falo de consciência, ali está falando da pessoa mesmo. Ela tem que ser purificada, né? O coração purificado, a consciência ali purificada pelo Senhor Jesus. Então essa experiência que eu tive com Deus, e que Deus possa então estar aí edificando a igreja do Senhor, preparando os cristãos para o arrebatamento, os cristãos para estar morando com Ele eternamente. Então essa experiência que eu tive, creio que através dessa experiência irá edificar os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Quem vos despede sou eu, seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Que Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.